Nesse segundo vídeo a gente introduz vetores em n dimensões. Então nosso objetivo é esse, é definir vetores em n dimensões e interpretar o conjunto de solução de sistemas homogêneos como subconjuntos de vetores em n dimensões. Bom, como foi que a gente procedeu na parte inicial do curso, quando a gente estava discutindo vetores logo no iniciozinho, no primeiro capítulo? Então, a sequência que a gente fez foi a seguinte: a gente introduziu vetores no plano como segmentos orientados. Aí a gente usou uma base para criar coordenadas e interpretar os vetores como pares de números. E eventualmente a gente utilizou matrizes colunas com duas linhas e uma única coluna para também representar vetores, de maneira que a gente pudesse, por exemplo, fazer contas com operadores do plano no plano, utilizando matrizes e representando os vetores como vetores coluna. Então, a ação do vetor de uma transformação de um operador num vetor era, na verdade, descrito como a multiplicação de uma matriz 2 por 2 por um vetor coluna 2 por 1. O que a gente vai fazer agora é inverter essa ordem. Então a gente vai começar com matrizes coluna, a gente vai converter essas matrizes colunas em n-uplas de números e a gente vai interpretar essas n-uplas como vetores n-dimensionais. Então a pergunta que fica é: o que são vetores n-dimensionais no final das contas? Então vamos fazer a definição. Por definição, Rn significa o produto cartesiano de R por R por R n vezes. Mas o produto cartesiano produz sequências de números, n-uplas de números. Então o que a gente tem quando a gente faz o produto cartesiano RRR n vezes é uma n-upla do tipo A1, A2, A3 até a n. Esses A's são, na verdade, números reais. Então, um vetor n-dimensional vai ser simplesmente um elemento do Rn. Nada mais que isso. Quando eu me referir a um vetor n-dimensional, eu estou dizendo simplesmente elemento do Rn. Então, eu não posso interpretar um vetor n-dimensional como um segmento orientado, a não ser em R2 e R3, porque de R4 para diante a gente não consegue imaginar como seria um segmento orientado em R4, por exemplo. Então a pergunta que fica é: o que é que justifica chamar essas n-uplas de vetores? Porque afinal é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, um vetor é uma n-upla. Mas a resposta é simples, eu consigo fazer geometria com isso, por incrível que pareça. A gente vai ver que a gente consegue inclusive fazer geometria em espaços de dimensão maior. E essa geometria é extremamente útil em inúmeras aplicações, como você vai ver ao longo de todo o curso de Ciência da Computação. A gente pode definir facilmente operações no Rn simplesmente se inspirando nas operações que a gente conhece no R2, na maneira como as operações do R2 foram introduzidas para pares de números. Então imagina que você tem duas n-uplas, que eu vou chamar de U e V. U tem coordenadas A1 até a n e V tem coordenadas B1 até Bn. A gente vai chamar as entradas dessas n-uplas de coordenadas, como a gente se acostuma a fazer no caso de vetores do plano. E imagina que lambda é um número real. Aí a gente define a soma de U e V como sendo simplesmente a soma das duas n-uplas entrada a entrada. Então, se você está somando a n-upla A1 a n com a n-upla B1 Bn, o que você obtém é a n-upla A1 mais B1, A2 mais B2, até a n mais Bn. A multiplicação por escalar é feita da mesma maneira. Quando você multiplica um escalar pelo vetor U, o que dá é a multiplicação de cada uma das entradas de U pelo escalar. Novamente, isso era o que a gente estava acostumado a fazer em R2, no plano. O produto interno, bom, a gente está falando em termos de coordenadas, então a gente vai expressar o produto interno como em termos de coordenadas, usando a definição em termos de coordenadas que foi dada no R2. Então, nesse caso, a gente define o produto interno de U e V, usando a mesma notação que a gente usava no R2, como sendo a soma dos produtos das entradas correspondentes. Então, A1 mais B1, mais A2 mais B2, até mais AN mais BN. E a fórmula para produto interno que a gente tinha em termos de produto das normas dos vetores vezes o produto do cosseno do ângulo? Bom, nesse caso, não é óbvio que seria o ângulo. Então, o que a gente faz é inverter o processo. A gente define o cosseno do ângulo, em última instância o ângulo, como sendo obtido dividindo o produto interno que a gente acabou de definir pelas normas dos vetores.
Tá? As normas dos vetores são definidas da maneira usual, como a raiz quadrada do produto interno de U por U. Então, a norma de U é simplesmente a raiz quadrada do produto interno de U por U. Então vamos voltar agora à questão dos exemplos que a gente considerou no primeiro vídeo e vamos ver como a gente interpreta o conjunto de solução desses vários sistemas como vetores, em termos de vetores, tá? Vetores do Rn. No nosso quarto, vetores do R4, porque todos os 4 exemplos eram de sistemas com equações em 4 variáveis. Então o primeiro sistema era assim. Eu tinha esse sistema e quando eu fiz para descobrir qual era a solução e expressei em forma matricial, o que eu obtive foi que a solução era dada pelas matrizes da forma x4 vezes o vetor menos 19, 2, 2, 1. Tá? Então, né, dessa forma a gente obtém as equações paramétricas facilmente, porque é x1 igual a menos 19 x4, x2 é igual a 2x4 e assim por diante. Como é que eu interpreto isso em termos do Rn? A única coisa que eu faço é pegar a matriz coluna menos 19, 2, 2, 1 e pensar nela como sendo um vetor, ou seja, como sendo uma quádrupla menos 19, 2, 2, 1. Então, eu escrevo as matrizes coluna como sendo vetores do R4. Então, x1, x2, x3, x4, que agora virou um vetor, é igual a x4 vezes menos 19, 2, 2, 1. Mas o conjunto dos múltiplos de um vetor é uma reta, então eu vou pensar isso como sendo uma reta. Na verdade, nesse caso, é a reta gerada pelo vetor menos 19, 2, 2, 1. Ou seja, são os múltiplos desse vetor. Então, é o conjunto dos vetores da forma μ vezes, μ é um escalar, um número real qualquer, menos 19, 2, 2, 1. Tá? Então, eu vou pensar nisso realmente como sendo uma reta. Por quê? Pela origem, naturalmente. Porque é simplesmente o conjunto obtido pegando o vetor e esticando ele. No caso do R2, e se você parar para pensar em vetores em termos de segmentos orientados, também no R3, o que você obteria o que você obtém se você pega um vetor e estica e contrai ele de todas as maneiras possíveis é uma reta, pela origem. Então, isso é uma reta do R4. Segundo exemplo. Bom, dessa vez o sistema era esse sistema de duas equações e eu obtive um conjunto de solução com 2 parâmetros, que a gente escreveu em forma matricial dessa maneira. Então, já sei que o que eu tenho que fazer para obter o sistema em forma. A solução do sistema no R4 é simplesmente pensar nessas 4 matrizes, não como matrizes, mas como vetores do R4, ou seja, como quadruplas. Então, fazendo isso, escrevendo as matrizes coluna como vetores, eu tenho que qualquer vetor que seja solução do sistema, qualquer vetor x1, x2, x3, x4, que é a solução do sistema, pode ser escrito como x3 vezes 3, 2, 1, 0, mais x4 vezes menos 7, menos 5, 0 e 1. Então, esse conjunto de solução é igual ao conjunto de todos os vetores da forma μ1 vezes 3, 2, 1, 0, mais μ2 vezes menos 7, menos 5, 0, 1. μ1 e μ2 são 2 valores reais quaisquer. Tá? A gente vai denotar esse conjunto de todas as expressões dessa forma, μ1 vezes 3, 2, 1, 0, mais μ2 vezes menos 7, menos 5, 0, 1, como simplesmente esses dois vetores entre os dois parênteses que em inglês pelo menos chama de diamond. Então a gente poderia chamar de diamantes, talvez. O que é isso, geometricamente? Note que, dessa vez, os dois vetores não são um múltiplo do outro. Então eu não posso escrever todo esse conjunto como o conjunto dos múltiplos de um vetor só. Mas o que isso está me dizendo é que o resultado geométrico que eu estou produzindo é o resultado de poder caminhar em duas direções diferentes. A direção dada pelo vetor 3, 2, 1, 0 e a direção dada pelo vetor menos 7, menos 5, 0 e 1. Então eu posso alongar um vetor e somar com todos os alongamentos possíveis do outro. Mas se eu fizer isso no R3, por exemplo, se esses vetores não fossem vetores do R4, mas sim vetores do R3, e eu estivesse caminhando em duas direções diferentes, o que eu obteria no final das contas era um plano. Então, eu vou interpretar isso como sendo um plano do R4. Tá? E isso é um plano porque os dois vetores que eu obtive não são colineares. Eles não são múltiplos um do outro. Se eles fossem, seria uma reta.
Mas como eles não são, eu tenho duas direções independentes para andar, então o que você produz fazendo isso é um plano. Terceiro exemplo. Então, dessa vez, o sistema tem uma única equação e a expressão da solução do sistema em termos de matrizes produz as matrizes da forma x2 vezes 2100, mais x3 vezes 5010, mais x4 vezes 1 menos 501. Já sei que tudo que eu tenho que fazer é pensar nessas matrizes como sendo vetores, ou seja, como sendo quadruplas. Então, fazendo isso, eu tenho que o conjunto de solução são os vetores da forma x2 vezes 2100, mais x3 5010, mais x4 0011. Tá. Então, isso me produz o conjunto de todas as combinações da forma uma constante vezes 2100, mais alguma constante vezes 5010, mais uma constante vezes 0011. Essas constantes são quaisquer, você pode atribuir qualquer valor que você quiser a elas, elas funcionam como parâmetros. E a gente vai representar esse conjunto como o conjunto gerado pelos três vetores entre os dois parênteses pontudos aí, os dois diamantes. Tá? Dessa vez, o que a gente verifica é que os vetores, o primeiro vetor, por exemplo, não pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Mas isso, uma razão fácil, a maneira fácil de você ver isso é que se você olha para o vetor 5010 e se você olha para o vetor 0011, você vê que esses dois vetores têm na segunda posição 0. Então, qualquer coisa que você fizer do tipo Mi2 vezes 5010 mais Mi3 vezes 0010 vai produzir na segunda posição 0. Mas o primeiro vetor tem 1 na primeira posição. Então não tem como você escrever esse vetor como combinação dos outros dois. O que é que isso significa? Significa que esse vetor 2100 não pertence ao plano gerado pelos vetores 5010 e 0011. Então o que você tem são três vetores que são independentes no sentido de que você tem dois vetores que formam um plano e um terceiro vetor que não está sobre ele. Portanto, o que você tem, na verdade, é uma espécie de espaço tridimensional dentro do R4. Tá? Então o terceiro vetor não está no plano, dos outros dois você tem um espaço tridimensional no R4. É uma coisa de dimensão 3 que a gente está vendo dentro do R4. Tá? Toda essa questão de dimensão que a gente está fazendo de uma maneira um pouco ingênua agora, vai ser mais bem elaborada depois e a gente vai entender melhor por que é que a gente pode realmente afirmar categoricamente que nesse caso o que você tem é um espaço tridimensional. A justificativa geométrica, na verdade, é exatamente igual à justificativa que eu acabei de dar, mas a gente vai transformar ela numa coisa algébrica e, portanto, perfeitamente formalizável em termos de conta, o que torna mais fácil a análise, sobretudo quando a gente sobe a dimensão. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre subespaços e de que forma os conjuntos, soluções de sistema homogêneos que a gente viu até agora, podem ser interpretados como subespaços, no nosso caso, subespaços do R4.